Este é o Memórias da FOP, então temos o privilégio de, nesta entrevista, recebermos aqui o professor Dr. Everaldo Bach. Muito obrigado pela sua presença desde já, é um prazer recebê-lo aqui na FOP. Eu tenho certeza que será muito proveitosa aqui a nossa conversa. Professor, bem-vindo. Muito obrigado. Eu é que devo agradecer pela gentileza do convite e me sinto honrado e muito contente de voltar à casa de origem. Professor, eu penso que será muito rica e proveitosa a nossa conversa, porque o senhor foi aluno da FOP, eu vou chamar aqui de primeira fase, né, aluno da 7ª turma, o senhor já vai falar em detalhes dela, então o senhor se formou no ano de 1966, então olha que privilégio, o senhor estava aqui na FOP nos primeiros anos, né, conheceu a odontologia aqui no começo, depois se tornou, foi contratado em seguida como professor da área de ortodontia aqui da faculdade, trabalhou, eu tenho anotado aqui, ó, de julho de 68 até dezembro de 96. O senhor foi nosso professor aqui na Orto e conviveu aqui com a escola, conviveu com muitos diretores, professores, alunos, eu sei que boas lembranças virão. Mas, como eu tenho feito nas entrevistas anteriores, a gente sempre começa perguntando como é que o senhor veio a escolher odontologia, tá? Conta um pouquinho da sua história, a família, origem, né? Um pouquinho a sua escolha pelo curso. Pois não, sem querer ser muito centralizador Sim. na exposição, eu tomo a liberdade de dizer o seguinte, que, na verdade, eu nunca pensei, quando estudante do colegial, de seguir carreira na área da odontologia. Não. Não porque o conceito que eu tinha de profissional odontológico, né, o dentista, era de uma época em que sentar-se a uma cadeira de um dentista era um sofrimento. Então eu guardava várias situações na memória de nada agradáveis no atendimento odontológico. Então eu tinha medo do dentista. Então eu nunca imaginei que um dia eu pudesse chegar a ser. Mas a vida vai passando e as coisas vão mudando. Na verdade, eu não tive, vamos dizer, incentivo nem exemplo na família de ninguém da área de odontologia. Mas, pelo contrário, eu tive dentro da família vários exemplos, vários parentes ligados à área agronômica, no setor de pesquisa, de ensino, né, e de assistência à sociedade na área. Isso serviu de um exemplo, sem dúvida. E na época que eu estava fazendo o colegial, tinha iniciado com o chamado curso científico, que era voltado para exatas, né, e biológicas. Mas o forte meu nunca foi matemática, nem física, nada disso. Conclusão, quando eu estava no segundo ano do colegial, no científico, eu resolvi dar uma guinada para o lado de humanas. Por quê? Porque, na verdade, nesse período, eu acabei fazendo um teste vocacional na PUC de São Paulo e que revelou alguns indícios da minha tendência vocacional, que falava em biologia, falava em humanas, falava em magistério, certo? E habilidade manual boa. Isso fechou um pouco os círculos de opções. E passou pela minha cabeça no início tentar agronomia. Fruto também da influência do meu pai, que era agrônomo, de um avô materno, que era agrônomo, que foi professor na Exalc. Enfim, vários elementos da família que eram da área de agronomia. Eu saí do colegial, terminei, portanto, o clássico. E foi em Piracicaba? Não, em Bragança Paulista. Bragança, tá. Bragança Paulista. A família minha é daqui, tanto do meu pai e minha mãe. Quando meu pai se formou na Exalc, em seguida ele foi para Campinas trabalhar no agronômico, Instituto Agronômico de Campinas. E lá ele já tinha um irmão, também como pesquisador lá, e um tio, que era cunhado dele, que chegou a ser diretor do agronômico, que era o Carlos Arnaldo Krug. Então, a influência que eu recebi desde criança foi na área agronômica. Sim. Mas como eu saí do colegial clássico,
com ênfase em humanas e pouca biologia e tal. Acontece que eu senti dificuldade no vestibular da agronomia que eu prestei direto, sem cursinho, e tomei bomba, né? Em seguida, eu resolvi prestar para odonto, junto com alguns colegas que vieram prestar também para agronomia e que estavam aguardando eventual chamada de aprovados excedentes. Na época existia isso. Quer dizer, havia um certo número de vagas na faculdade e eram aprovados alunos em número maior do que o número de vagas. Então, o que acontecia? Esses elementos aprovados não podiam frequentar a escola porque não tinha vaga, mas eles estavam aptos a frequentar um curso semelhante em algum lugar. Então, havia um entrosamento e esses excedentes eram chamados quando houvesse abertura de vagas em outras escolas. Foi o que aconteceu com alguns que prestaram vestibular junto comigo aqui na Odonto. Eu não fui chamado, porque eu tomei bomba mesmo. Aliás, a bomba minha foi assim uma bobagem. Eu vinha prestando todos os exames e no último, que era um exame oral de química, eu desisti. Eu falei, não, eu fui muito mal na prova escrita, fui mal em outras matérias, tal, de modo que eu não vou encarar essa de um exame oral sem ter condições. Eu vou tomar bomba, com certeza. E desisti. Só que mais tarde, alguns dias depois, um tio meu, que era professor da Exalc, ligou para mim e falou, ô, Viral, o que aconteceu? Você estava fazendo o exame de vestibular, de repente se sumiu, ficou doente, alguma coisa? Não, tio, eu desisti, não fui fazer. Mas que bobagem, rapaz. Eu tive acesso às informações e vi que você estava passando em cada etapa. Provas. Você estava, em cada etapa, estava sendo aprovado. Faltava só de química oral. Se você tivesse feito o exame, tivesse dado nota mínima de 5, você teria passado. Falei, tio, agora já foi. Agora vamos enfrentar outra coisa. E realmente eu entrei para o odonto, assim, né, na esperança de me adaptar em algumas coisas. Sobretudo aquelas referentes ao atendimento aos clientes, porque, tendo passado por sofrimento na mão do dentista, eu achava que aquilo era uma dificuldade muito grande. Mas, na verdade, não foi isso que aconteceu. O senhor acabou entrando aqui na Odonto em 63, 63, exatamente. E aí, comecei a cursar, tal, e achei interessante, gostei de muitas matérias, tal. Só que uma delas, anatomia, que já tinha desde o primeiro ano, além de estudar em livros, apostilas, etc., você tinha que arregaçar a manga e mexer com peças de cadáver, né, na sala de anatomia. E eu não topava muito aquilo, achava muito estranho, não me sentia à vontade. Então eu evitava, não ia lá na aula prática daquilo. Estudava só por livro. Conclusão, não deu certo. Fiquei de segunda época de anatomia por causa disso. Aí o Merzel me chamou, falou, o que aconteceu? Não sei o que, não estou conseguindo mexer com o cadáver lá, está muito ruim esse negócio, é um cheiro danado, não sei o que. Ele falou, olha, você tem que procurar vencer isso, porque se você pretende estudar anatomia só pelos livros, é uma coisa diferente. Sim. Ali você tem gravuras coloridas, bonitas, não sei o que e tal, mas a realidade é outra. Então você tem que enfrentar. Eu, tá bom, me enchi de coragem e fui. Quando prestei o exame pela segunda vez, eu tirei a maior nota da classe. Aí ele me chamou lá na frente, lá, me elogiou, falei, pois é, aí recuperou uma posição muito legal. Isso foi um incentivo. O outro episódio que me quase que desencorajou para a área de odonto foi o contato com clientes e vendo sangue, mexendo com sangue. Para mim aquilo representava assim, um sofrimento danado, então eu falei, bom, eu fui assistir uma aula prática de cirurgia e não deu outra. Eu e mais 2 colegas começamos a sentir tontura quando vimos um paciente com a boca aberta, com o campo cirúrgico em volta, aquilo tudo sujo de sangue, a boca inteiramente desdentada já, sem dentes, e o aluno fazendo alveolotomia, cortando o osso alveolar, e aquilo estava muito feio, né?
Quando eu olhei aquilo, aquilo deu um apagão assim, quase que eu desmaio. Aí eu saí, junto com mais dois colegas, fomos ao pátio, chegamos lá, tomamos um cafezinho e tal, lá, respiramos fundo e pá, parece que nos enchemos de coragem e voltamos. Mas o professor de cirurgia na ocasião, o professor Noracil de Lima, ele faleceu na época que nós estávamos cursando, foi num acidente de carro, e ele me chamou, a mim e aos dois colegas, na sala dele e falou, olha, o que aconteceu com vocês é coisa muito comum. E digo mais, isso que aconteceu com vocês é um bom sinal. Sinal que vocês têm respeito humano e vocês vão respeitar o cliente, não vão avançar fazendo bobagem, com muito arrojo, etc. Porque tem gente que não é assim. Quer ver o sangue espirrar. Então começa, corta aqui, corta ali e não sente nada. Esses não serão bons cirurgiões. Vocês têm tudo para serem muito bons. Porque vocês têm um respeito humano muito grande. E em cirurgia isso é fundamental. Qual o nome do professor? Noracil? Noracilde. Noracilde. Tá, Noracilde Lima. Tá. Ele não era daqui de Piracicaba, mas me parece que ele veio de Ribeirão Preto. Tá. E ele atuava aqui como chefe da área de cirurgia, né? Título precário, que depois foi substituído por outro. Mas, enfim, esse foi um começo meu na odontologia, certo? Que não tem nada a ver com vocação e acabei me adaptando bem nela. Mais tarde, os caminhos foram seguindo, depois eu vou contando à medida que for avançando na conversa. Como eu citei aqui na introdução, o senhor foi aluno da 7ª turma, Isso. Então foi de 1963 a 66. 66. Tá? Esta fase, né, logo no começo, vocês estudaram no prédio central, até nós temos a imagem, né, uma imagem antiga daquela época. Exatamente. O prédio que a Unicamp e a FOP tem ainda, até hoje, no centro de Piracicaba, ali na Dom Pedro II, 627. Tá? Como que era o curso lá, professor? Porque é claro que as novas gerações, a maioria acho que nem foi lá ainda visitar, né, o prédio tem pouco uso. Como que funcionava a faculdade de odonto nesse prédio? Olha, o prédio é bem antigo. Nesse prédio funcionou o antigo Externato São José. Sim. Era um colégio para crianças, né, para jovens, e inclusive o meu pai estudou aí nesse colégio. E coincidentemente, neste local, onde é o terreno onde está implantado esse prédio, foi uma chácarazinha que tinha uma casa que foi do meu avô paterno. A cidade terminava por aqui. Da Rua do Rosário para baixo era mato. Inclusive, meu avô tinha cavalo, não sei o que soltava no pasto da Rua do Rosário para baixo um pouquinho. Então, ali era um local que me era relacionado com a minha família, né? Mas o prédio foi bem adaptado até para fins de funcionamento da odonto, só que com algumas restrições. As salas eram pequenas, o número de alunos na época era limitado a 40 vagas, então satisfazia. E foi crescendo lá para os fundos, no terreno que faz frente com a Rua Rangel Pestana e com a Alferes, com alguns pavilhões adicionais para poder abrigar todo o pessoal que a faculdade ia crescendo, ia, né, precisando de espaço. Mas atendeu bem a finalidade na ocasião. No porão, aqui bem na esquina, funcionava a sede do Centro Acadêmico 21 de Abril, que era a cidade estudantil nossa desde aquela época, né? Mas é um prédio bonito, né? Bonito, claro que ele foi tombado pelo município, precisa de um restauro, né? É uma demanda já antiga, mas é um prédio imponente aqui, né? No centro de Piracicaba. É uma pena que a Unicamp não tenha tido tanto recurso para reformar isso, restaurar, porque é um patrimônio super interessante. Para a universidade, isso também deve ter um valor muito grande, né? Quando o senhor estudou aqui, já as primeiras turmas, claro, ainda estavam tendo aula, então sempre tinha no mínimo 4 turmas concorrendo junto, é isso?
quase os 4 anos da Sim, odontologia, funcionando né? muito. Então tinha, assim, apesar do aperto, vocês tinham os laboratórios, Tinha, clínica, né, tranquilo. atendimento. Mas para esse número limitado, 40 alunos, então não havia tanto aperto. E funcionou precariamente no início também a área de ortodontia com o começo da pós-graduação. Aí mesmo. Ele foi um dos primeiros do Brasil Bom, ao curso de ortodontia? sim, o nosso pode ser considerado o segundo, Segundo? porque com diferença muito pequena de tempo, foi criado o de São Paulo, logo em seguida, e depois o de Bauru, pela ordem. Hoje nem sei dizer para você quantos existem funcionando. Mas o primeiro mesmo foi no Rio de Janeiro, Tá. cujo coordenador foi o professor José Edmo Soares Martins, se não me engano. Esse é o primeiro curso no Brasil. O primeiro curso. Então, e o senhor teve o privilégio de acompanhar aqui, então, o nascimento do segundo curso, né, Exatamente, de ortodontia exatamente. do Brasil, que foi com o professor Miller de Araújo, né? Foi. Depois, né? O Araújo, ele é formado na USP, em São Paulo, na rua Três Rios, né? Antes da cidade universitária. Eu acho que ainda hoje, parte da odonto da USP funciona na Três Rios. E uma parte básica deve funcionar na cidade universitária. E ele era assistente, professor assistente lá, em, em, em São Paulo. Aí o Liberani, ele tinha colocado aqui, como professor de ortodontia, o Dr. Coquileme. Ele era ortodontista, formado, se não me engano, em São Paulo, e exercia a profissão em Piracicaba. E a política na época do Liberali era de contratar pessoal da redondeza, sobretudo da cidade, que pudesse ajudar no ensino aqui na faculdade. Como tudo estava se estruturando, não havia concurso de ingresso, nada disso. O pessoal era contratado. Sim. E tinha que mostrar a capacidade. Se não mostrasse a capacidade, era trocado, né? Só um comentário, não existia o Unicamp ainda, né? Nós éramos um instituto isolado, uma faculdade de odontologia, né? Exatamente. Era do governo do Estado. Sim. Não era particular. Mas não integrava a universidade. Sim. Houve tentativas de anexá-la à USP, porque já existia o campus da Luiz Queiroz, né? Mas não houve muita aceitação. O pessoal acho que não acreditava muito nisso. Quando foi criada a Unicamp, houve assim, uma tentativa, um planejamento de remoção da faculdade de Piracicaba para o campus de Campinas. Esse foi um ensaio que imediatamente foi refutado. Quer dizer, o pessoal da Terra não aceitou essa ideia. Vereadores, políticos De locais. jeito nenhum. Foi uma conquista. Sim. A escola está funcionando bem aqui, agora a gente ia perder? Não. Então, nós aqui em Piracicaba e o pessoal da engenharia de Limeira bateram o pé e não aceitaram. Então, nós aqui em Limeira constituímos uma extensão do campus de Campinas, certo? E até hoje é assim. Agora, houve na cabeça da população um conceito, uma ideia de que a nossa FOP era particular, era faculdade particular, confundindo com uma antiga faculdade que existiu em Piracicaba, chamava Faculdade de Odontologia Washington Luiz. Sim. E essa faculdade funcionou, realmente era particular, durante algum tempo. E quando Getúlio Vargas assumiu o governo, e ele era antagonista ao Washington Luiz, né? Quando ele soube dessa faculdade com o nome do algoz dele, imediatamente mandou fechar. Quer dizer, ele era bonzinho, um ditador bonzinho. Eu tento imaginar, professor, eu cheguei a ler documentos, jornais da época, né, dos anos 60, e nos editoriais eu li essa questão, né, de, poxa, já perdemos a nossa faculdade de odontologia,
nas décadas passadas, Foi, não, foi. não vamos perder a FOP e tudo mais, né? Exato, é. Uma intenção de ter a faculdade aqui, né? Exatamente. O povo já estava preparado a segurar com unhas e dentes o que ele conquistava. Mas, assim, já que o senhor acabou citando o nome do primeiro professor de ortodontia, Sim. daí na sequência dele, já foi o professor Miller de Araújo, o senhor lembra? É. Porque o senhor teve aula, né? Não, teve ortodontia também na sua graduação, Sim, tive. tá? Mas quando eu ingressei, já o Coqueleme não era mais Tá. docente da casa, era o Araújo. Porque o Coqueleme, tinha um probleminha de saúde e acho que ele não foi aprovado no exame médico que o Estado faz para ingresso na carreira, na profissão. Então, houve alguma rejeição por causa disso. E no lugar dele, então, o Araújo veio e assumiu. Mas eles se conheciam lá de São Paulo, os dois trabalharam juntos lá, o Coqueleme e o Araújo. Depois disso, o Coqueleme não teve contato mais com a escola. Ele teve consultório, clínica na cidade e tal, mas não. Do Araújo, professor, o que o senhor destaca, porque, né, muita gente não o conheceu em vida, né? Só Sim, pelo nome, pela sim. história dele, né? Ele foi um dos primeiros professores aqui. Foi. Ele tem esse mérito, né? Ele levou essa fama de montar o curso de pós, né, em ortodontia. Sem dúvida. O que o senhor fala dele mais, se eu lembro? Olha, o professor Araújo era uma figura um pouco polêmica, mas, no fundo, era uma capacidade, um homem capaz de trabalhar dia e noite, tinha muitos objetivos bem definidos na cabeça e uma vontade de lutar e de vencer muito grande. A ortodontia que ele aprendeu e que ele conseguiu transmitir para todos nós foi à custa de cursos pequenos, o primeiro deles lá no Rio de Janeiro, com José Edmo Martins e com dois professores que vieram dos Estados Unidos e deram um curso rápido lá no Rio, de 15 ou 20 dias, curso técnico em taipodonte. O que é isso? Era a execução de técnica ortodôntica em manequins, em laboratório. Então, numa mesa, vários manequins colocados, fixados na mesa, que tinham uma base de cera, com dentes de metal implantados na cera, e sobre essas arcadas, o aluno construía o aparelho, montava e fazia os arcos e o planejamento de movimentação. Primeiro era simulado no manequim o tipo de maloclusão, o tipo de defeito a ser corrigido. E ele servia de base para o treinamento. Então, o aluno fazia os arcos, montava no manequim, e como aquilo era uma cera que se solidificava e ficava meio rígida com a temperatura ambiente, você tinha que mergulhar o manequim num tanque com água quente, a cera amolecia e a ação dos arcos de correção se fazia naquele momento. Então, os dentes se movimentavam de acordo com o planejado em cada arco que você ia substituir. Enfim, isso foi para resumir o sistema de aprendizagem pré-clínica. Quer dizer, todo mundo que fazia ortodontia passava por esse estágio pré-clínico de treinamento em manequim. E isso o Araújo aprendeu dessa forma, primeiro. E ele veio para Piracicaba e aqui implantou um curso, primeiro, de especialização, curso rápido, assim, para transmitir essa técnica para os interessados. E não era clínico, não tinha atendimento de paciente, era só manequim. Dava os rudimentos, os fundamentos da técnica, da mecânica de ortodontia, e a pessoa ia fazer isso na clínica, no seu consultório. Depois disso, ele foi muito arrojado. O Araújo tentou implantar o ensino da ortodontia no nível de graduação. É importante o senhor falar isso. Ainda não era visto na graduação, nos anos 60, a ortodontia? Não, principalmente a ortodontia corretiva. Tá. Quer dizer, aparelho fixo, movimento, tratamento ortodôntico completo.
Tá. Ele tentou implantar isso a nível de graduação. Ele sabia, de antemão, que isso seria uma dificuldade muito grande, seria quase que uma impossibilidade. Por quê? Não é querer valorizar demais a minha especialidade, mas ela é diferenciada em relação às demais da profissão. Tanto assim que nos Estados Unidos, final do século XIX, 1890, por aí, um dentista chamado Engel, Edward Engel, ele especializou-se, ele era um gênio, especializou-se em ortodontia. Ele por si mesmo, ele era muito criativo, tal, tinha um domínio mecânico das coisas impressionante. Ele criou praticamente a especialidade. Ele editou um livro sobre maloclusão, sobre o tratamento, etc. Tal, e criou uma escola de ortodontia lá, separada dos cursos de odontologia. E tentou criar uma faculdade de ortodontia. Olha o arrojo que ele tinha na cabeça. Não deu outra, né? A classe odontológica americana caiu de pau em cima dele. Não permitiu e obrigaram ele a fechar a escola. Por que ele fez isso? Não foi por vaidade, nem por nada. É porque ele percebeu que para agrupar conhecimentos de ortodontia, o profissional tinha que se dedicar pelo menos uns 3 anos de estudo e prática. E o curso de odontologia na época, lá nos Estados Unidos, só o curso de odontologia eram 3 anos. Entendi. Mais 3 anos para aprender tudo que tem que aprender, cirurgia, pério, etc, tal, dentística e mais ortodontia, não ia dar. Por isso que surgiu a especialidade com essa característica de pós-graduação ou especialização. Ela não é nunca ensinada de maneira completa a nível de graduação. Tá. Muita gente não entende isso, acha que é um snobismo de nossa parte, querer resguardar mercado para a gente, não é nada disso, nada disso. É que não comporta. Comparando assim, é como se alguém fizesse medicina e quisesse sair de lá já como se fosse cirurgião cardíaco. Não é possível. Ele tem que Além da fazer. medicina, ele tem que fazer a residência, Não é? a especialidade, né? Então, a ortodontia funciona assim, é como se fosse uma residência para o sujeito especializar. Se não fizer isso, ele não consegue. Então, o professor Araújo, ele foi um dos primeiros no Brasil, É, né, aqui na FOP, e ele também inovou, não é? veja bem. Então, o Araújo sabia disso. Então, a ortodontia que existia, que estava sendo ensinada a nível de graduação, era só ortodontia preventiva e interceptora. É aquela que o dentista clínico geral tem que saber, deve saber, para acudir crianças que estão apresentando sinais de evolução para a maloclusão. Quer dizer, a criança está mostrando que vai ter problema depois. Então, algumas medidas preventivas e interceptoras podem bloquear esse processo. E isso o dentista clínico geral pode e deve fazer. Então, o ensino da ortodontia ficou limitado a isso. Mas o Araújo cismou de querer ensinar ortodontia completa na graduação. Então, o que ele fez? Ele dotou o departamento de equipamento instrumental, cada aluno tinha um estojo completo de instrumentos de ortodontia, que a escola oferecia para ele, não é o aluno que comprava. E, com isso, ele começou a fazer a documentação dos casos, radiografia, cefalometria, etc., tal, modelo e fotografia, e fazia o estudo do caso. Depois, entregava o paciente para o aluno para fazer a montagem do aparelho, tudo na clínica. E, realmente, acho que 2 turmas anteriores à minha tiveram esse trabalho na clínica. Quando eu entrei e comecei a ter contato com a clínica, eu ajudei a desmontar aparelhos na boca de alguns clientes que tinham começado, porque não saía do lugar. Ninguém conseguia dar conta daquilo. Aí o Araújo bloqueou. Falou, não, vou desistir, vou dar a mão à palmatória, porque realmente não cabe ensinar ortodontia completa a nível de graduação. Entendi.
tem que ser especialização ou pós-graduação. Por aí você vê como é que era o Araújo. Ele era um cara arrojado, um cara que tinha assim, tinha muito peito para enfrentar as coisas. Entendi. E foi graças a essa vontade e essa persistência dele é que a ortodontia se firmou aqui em Piracicaba. Interessante. E aí vocês começaram a receber alunos de vários pontos do Brasil, né? Para estudar sim. ortodontia. De fora também. Sim. Da América Latina, nós tivemos alunos de vários pontos. Do Panamá, do México, da Argentina, do Paraguai, Entendi. do Peru. Muitos vieram estudar aqui. E muitos deles fizeram a especialização e a pós-graduação aqui. E eles eram vinculados ao ensino, às faculdades nas suas áreas onde residiam. Então, o nosso curso foi reconhecido pela CAPES, do Ministério da Educação, como um centro de formação de mestres de ortodontia, professores para ensinar ortodontia em outros locais. em outros locais. E o seu gosto pela ortodontia? Já foi na graduação, então, pela ciência? Sim, na graduação, a parte de ortodontia preventiva, tal, que eu comecei a fazer, eu gostava bastante. E tinha habilidade, fazia bem feito o que eu fazia. Sim. E isso, graças a isso, acho que fui observado pelo Araújo, que foi meu professor, né? E isso, mais tarde, acabou levando ele a me convidar para ficar ajudando ele, né? Depois o senhor veio se tornar assistente, né, na área de... Fiquei 1 ano e meio como voluntário, Tá. mas registrado na faculdade como professor voluntário. Não ganhava nada, mas durante 1 ano e meio eu ajudava a preparar aula, preparar material, fazer fotografia, fazer organização de material didático, da biblioteca, do departamento e assim por diante. Obrigado, professor, por nos trazer informações do professor Araújo, porque é um dos primeiros docentes da casa e ainda não tivemos a oportunidade de ouvir outros depoimentos sobre ele, tá? Quero frisar que ele tinha um gênio danado para lidar com as pessoas. Ele era uma pessoa um pouco difícil, mas passando por cima de tudo isso, eu devo muita gratidão a ele. Muito. Entendi, que bom. Bem, o senhor conviveu, professor, com outros professores instaladores e pioneiros, né? Quem o senhor quer destacar aqui, que o senhor se lembra, quer citar, de professores? Porque eles foram seus professores e depois se tornaram colegas, né, de trabalho aqui, né? Desde o primeiro diretor, o professor Liberali, quem o senhor quiser comentar na ordem aí, tá? O Liberali, eu convivi bastante com ele, porque quando fui estudante, eu fui também muito ativo na área de centro acadêmico. Eu fui diretor do jornalzinho do Grito da Dentina, que é o nome do jornal do centro acadêmico. Depois fui secretário, segundo secretário da diretoria. Vou até aproveitar aqui a imagem, olha aqui, o Liberali, numa formatura não? Sim? É formatura. Formatura de vocês, da sua turma, né? Exatamente. Esse é o professor Liberali, aqui o primeiro diretor, instalador desde 57. Isso mesmo. Aqui era então em 66, ele ainda era o diretor, né? Foi por vários anos, né? Ele foi nomeado pelo então governador Carvalho Pinto. Ok. E aqui está o paraninfo da turma, que é o Vail Eblin, da área de prótese, já faleceu, ele era de Rio Claro. É muito bom professor. E o Araújo está ali ao lado esquerdo. Isso, aproveitar para mostrar também, para quem não conheceu, né? Professor Miller de Araújo, tá? Foram os 2 professores aí, homenageados pela sua turma, né? O professor Vail Eblin, infelizmente, ele faleceu, não conseguimos convidá-lo a tempo, né? Ele faz uns 2 anos, né? Uns 2 anos, possivelmente. Mas quando o convidamos, ele já estava doente, com alguma dificuldade para vir. Tá? Eu perdi contato com ele, mas ele esteve aqui no aniversário de formatura nosso, de 50 anos. Ele esteve aqui. Bem, o senhor tinha esse contato, então, pelas suas atividades acadêmicas aqui com o Liberali. Falam que ele era muito ativo, enérgico. Muito. Que outras características o senhor destaca do nosso primeiro diretor aqui? Olha, sobretudo, ele era assim, um sujeito muito culto. Ele não era dentista. Ele era farmacêutico. Certo?
especializado em farmácia galênica e atuava na USP, né? Ao mesmo tempo que ele foi diretor aqui, ele continuava ainda lá também, dando aula lá na USP. Sim. E sujeito que valorizava muito a cultura geral dos profissionais que passaram por aqui, né? Estava sempre empenhado em promover reuniões de cunho científico e cultural também. E foi um diretor assim, eficiente, mas também com uma plena consciência da sua capacidade, dos seus limites. Me lembro bem de uma passagem que a gente frequentava muito a sala dele, existia antes chamava-se Comissão de Assessoria Técnico-Administrativa da Diretoria. Em resumo, era CATAD, como se fosse a congregação. E eu participava como representante dos estudantes, depois, mais tarde, como representante dos docentes MS3, né, dos doutores. Muito tempo convivi com ele. E ele um dia chegou e falou, olha, eu cheguei à conclusão que eu preciso parar. Eu vou sair da direção. Vou deixar para alguém mais novo que tenha possibilidade de enxergar as coisas melhor que eu. E falou, e sabe por que eu estou fazendo isso? E percebi. Está vendo aquele cantinho do teto ali da sala? Está vendo aquela rachadura com umidade e uma teia de aranha ali? Eu estou vendo aquilo lá faz mais de 2 meses. E não tomo providência. E não estou conseguindo tomar providência. Quer dizer, do jeito que tem consciência do limite dele. Eu cheguei num ponto que eu estou vendo que eu preciso sair. Um exemplo bem evidente que ele deu. Trouxe uma grande contribuição para a FOP, para a história dela, e se eu não estiver enganado aqui, foi 11 anos, né? Ele ficou porque ele foi instalador e primeiro diretor da faculdade, né? E aí ele passa... mas só aproveitar então essa imagem, professor, a gente já volta a falar de outros docentes, mas é que na sua turma, o senhor teve o privilégio de outros colegas que se tornaram professores da FOP. O senhor quer citar? Qual é a ordem? Eu acho que essa turma, acho não, tenho certeza, essa turma foi a menor que passou pela faculdade. Sim, a turma pequena. E ela, proporcionalmente, foi a que deixou mais professores aqui. Começar pelo Fausto Berlin. Sim, segundo ali. O Antônio Bento Alves de Moraes. Qual a localidade do Antônio Bento? Bem no meio aqui. Bem no meio lá em cima, né? No topo. Isso, ok? Atahualpa Meneghel, aquele lá da esquerda, bem lá em cima. Sim. Eu ali. E o Miguel Morango. O Miguel está aqui embaixo do lado do... Miguel, Fausto, eu, Bento e o Atahualpa. 5 elementos ficaram aqui dessa turma. O Atahualpa ficou pouco tempo. Ele, se não me engano, ficou uns 2 ou 3 anos. Depois ele desistiu. Que área ele foi trabalhar? Prótese. Na prótese? Ele era, continua sendo muito bom dentista e protesista. Bem, só para o senhor saber, o professor Antônio Bento nos deu entrevista aqui, né, no nosso canal aqui do YouTube, nós temos o depoimento dele. Um grande amigo. O Bento foi o melhor amigo da turma. Legal. O professor Antônio Bento da área de psicologia aplicada, certo? Deixa eu lembrar na ordem aqui, o professor Fausto Berlin também participou desse projeto, tá? É uma pessoa muito boa, muito eficiente. O Fausto era um trator para trabalhar. Anatomia, certo? Também trabalhou, sim. Que legal, vocês foram da mesma turma. E o doutor Miguel Morano, nessa área de educação para a saúde, né, social. Odontologia social. O senhor sabe que ele está por aí até hoje, hein? Tá? Ele aparece aí. Não, ele coordena o PIBIC, sabe? Os alunos do ensino médio, de ensino médio aqui do estado, que fazem projetos aqui na FOP. O Miguel adotou a faculdade como a segunda casa dele, né? Ele se dedicou muito aqui. Nós tivemos esse privilégio, professor, deles terem dado esse depoimento de vida também, suas impressões todas estão registradas neste canal aqui. Tá? E dos demais colegas da turma, o senhor tem destaques? O senhor lembra? Como eu disse, tem 2 que são de fora, mas eu estou vendo só um, que é o Saavedra. Que é de fora do país, da Bolívia, Saavedra. Mas tinha o Pablo Quintero Luna, que era do Panamá, mas ele não está aí. Tem esse do meio, o Shoa, também é do Panamá. Aquele mais gordinho ali do meio. Sim. Tem um japonês, né? Sim. E ele. Então, eu vou pedir um apoio da técnica, a gente mostrar a próxima foto,
Porque ainda lá, da sua turma, Sim. talvez então, essa foi no segundo ano, possivelmente, é isso? Não é? Baile do Bicho, né? Eu achei que foi terceiro ano, Ah, viu? tá. Terceiro ano. Como que era esse Baile do Bicho que você fazia? Quem organizava e patrocinava o baile para os bichos de cada ano eram os veteranos, né? Que estavam próximos da formatura. Então, geralmente era o pessoal do terceiro e quarto ano que faziam isso. Por que faziam isso? Para conseguir arrecadar algum dinheiro para a formatura. Tá. Então, como é que a gente ganhava dinheiro com isso? Era servindo de garçom e, e servindo bebida, etc., que a gente pedia doação, certo? Então, isso movimentava um pouco o baile e a gente tinha chance de ganhar um pouco. E Não eram os bichos que pagavam a gente, não. O dinheiro não vinha dele. Entendi. Certo. E o senhor me falou antes da entrevista, esse aqui era o Teatro, Teatro São José. Teatro São José ainda. Na verdade, ele passou a pertencer ao Clube Coronel Barbosa. Né? Isso, aqui no centro de Piracicaba, né? Muitos conhecem, né? Bem, aqui, ó, da sua turma, o senhor é o terceiro aqui embaixo, certo? De óculos. De óculos. E aí os outros docentes, deixa eu localizar, o Miguel é o terceiro em pé. Miguel, Atahualpa, Atahualpa, Gustavo Costa Neto, Miguel, Antônio Bento, aquele é o boliviano, como é que chama? Fugiu o nome agora. Bom, e o outro também, o outro é o panameño, né? Enfim, eu tenho, acho que é o nome deles gravado aqui numa fotografia, que fica mais fácil de identificar. Masahiro Uchiyama, é o japonês que está ali embaixo, é o terceiro ali. Eusébio Eduardo Uchoa, é aquele lá em cima. Sim. Do meio. Do lado do Bento. Esse lado do Bento. O outro... O senhor Miguel nos falou na entrevista, eram 22 alunos dessa turma, né? 22. 22 alunos. 23, aliás. E aqui tem o pessoal todo de branco lá no pátio eu já vi essa foto. Já viu, né? Nós temos um acervo fotográfico, professor. Depois eu vou confirmar se essa aqui nós temos também, porque a gente está no Centro de Memória da Odontologia, da FOP. Nós estamos reunindo, digitalizando fotos para preservar a história e a memória também. Tá? Porque eu acho interessante isso, ó, dessa turma de vocês, já vão fazer quase 60 anos de formados. Agora, no ano de 2026, vocês fazem 60 anos. Vou até adiantar, então, a próxima foto. A imagem mostra o encontro que vocês fizeram de 50 anos. Exatamente. O ano foi 2016, ou seja, 50 anos após a formatura, né? Exatamente. E é bacana. Aliás, eu já estava aqui na FOP e eu me lembro. Naquele dia, o reitor da Unicamp estava aqui, o professor Tadeu, foi cumprimentá-los. O diretor da época, o professor Guilherme, que também esteve lá com vocês. Exato. O professor, nosso diretor atual, Flávio Aguiar. Não sei se ele coordenava a graduação, mas ele esteve lá também, né? Então, foi um evento muito bonito que vocês fizeram, né? E aí, ó, vamos lá, o senhor está lá em cima. Isso. Segundo. Aquele de boné ali é o Hélio Chimino. Tá. E ao meu lado está a Maria Inês Civolani. Os dois entraram com a gente em 63. Prestaram vestibular e entraram juntos. O Hélio ficou um ano atrasado, por motivo de saúde, assim, e a Maria Inês, por motivo de casamento, ela casou-se com um aluno de outra turma, que era um panamenho. E durante o curso ela teve um filho e tal, depois o panamenho se formou e foi embora, e ela foi junto. Ela desistiu do curso para ir acompanhar a família. Sim. Depois de passado algum tempo, ela se separou do marido lá e voltou para o Brasil com dois filhos, um casal de filhos. E voltou a se matricular na odontologia e terminou o curso. Poxa. Mas ela perdeu uns 2 ou 3 anos. Entendi. Mas ela
soube da comemoração nossa E de veio, 50 anos e veio visitá-los, né? participar também. Mas é importante, né, professor, esses eventos, de Nem trocar fala, nem fala. informações. É. Ó, aqui na primeira fileira, o Antônio Bento, perdão, do lado É o dela, Bento certo? ali. Aí são colegas da turma de vocês, Isso, né? isso. Eu queria destacar aqui embaixo, no meio, aqui embaixo, o professor Fausto Berzin, Isso. também nos deu entrevista, como eu citei, Sim. mas na ponta ali, professor, eu queria destacar Miguel. o professor Miguel, que É o também já participou Nóbilo. daqui, O Nóbilo. e o professor Nóbilo, que infelizmente faleceu, Pois é. e foi seu professor também, né? Foi. Que Olha lá, o Atahualpa Sim, trabalhou com ele na prótese, sim. mas ele ficou pouco tempo, aqui uns 2, 3 anos, depois ele desistiu. Adelino Risse, esse mais baixinho aqui. Sim. Aquele do meio é o... A vida, fugiu o nome. O Vaiu, olha lá o Vaiu lá. Ele já estava com uma fisionomia assim, abatida, né? Sim. O Vaiu. Está sendo abraçado pelo Fausto ali. Aí o trio japonês e o de camisa vermelha é o Eduardo Ferreira. Vocês pretendem fazer um encontro de 60 anos agora? Eu gostaria de tentar fazer, né? É como eu digo, a nossa turma, por não ter mulher, Não tem que organizar. não tem gente com habilidade para organizar como são as mulheres, né? Então a gente vai ficar dependendo da boa vontade de alguns e tal. Eu toparia até tentar, junto com o Antônio Bento, junto com o Miguel, reunir de novo o que sobrou da turma. Olha, o docente aqui no... Claro, vocês foram professores, mas o que deu aula para vocês aqui é o professor Nóbilo, né? Krunislav Nóbilo. Antônio Nóbilo. Que características o senhor destaca dele, para quem não conheceu? O Nóbilo era uma pessoa muito interessante. Ele era, assim, meio filósofo. Ele gostava de pronunciar assim, frases e situações especiais que remetiam a conselhos, a conclusões filosóficas. Ele era bem assim. Que legal. É meio estratosférico. Assim. Para a nossa cabeça era meio gozado. Tanto assim que, depois de algumas aulas com ele, os colegas ficavam meio brincando. Assim, poxa, mas que aula que ele deu do que eu não estou sabendo? Acho que não foi prótese, porque era mais filosofia do que prótese. Né? Mas ele tinha muita habilidade manual. Ele era protético e não sei se ele cursou odontologia, não sei. Mas ele veio ser professor de prótese, mas antes de ser mais nada, ele era protético. Eu não conheci, mas eu ouvi dizer que ele era muito bom protético mesmo, muito né? Bom. Tá? Tinha mão, né, para isso, para prótese. E ele foi o professor instalador. Foi, pioneiro. Instalador aqui na prótese da porta. Uma pessoa muito interessante e deixou para a gente muitos exemplos de vida. Ele era muito ponderado, tinha muita paciência com as coisas e incentivava muito cada um de nós nas tarefas manuais e tal, né? Nós não temos foto aqui, professor, mas entre os pioneiros, daqueles instaladores, o senhor deve ter tido aula também com o professor Hunk, né? Sim. Materiais dentários. Exatamente. O próprio professor Vidal, da patologia. O que o senhor lembra dele, se o senhor quer citar? O professor Hunk era extremamente técnico. Como todo alemão, né? Ele era descendente de alemão. Ele era muito técnico e organizado e objetivo. Trabalhava exatamente no lugar adequado. Tecnologia de materiais odontológicos. Esse era o nome da área dele. E ele dominava muito bem a matéria e transmitia conhecimentos muito, muito interessantes para a gente. E foram úteis mais tarde, né? Sim. Na minha área, algumas informações sobre aço inoxidável, de uso odontológico, cimentos para fixação de peças, que mais? O próprio gesso, né? O conhecimento de cada tipo de gesso usado em odontologia, enfim, testes de resistência de materiais. Ele tinha aparelhos no laboratório dele que proporcionavam essa possibilidade de fazer testes de resistência de materiais. Muito bom.
O senhor citou no começo da entrevista que ele foi diretor, o professor Merzel, mas ele foi foi professor também, né? Professor de anatomia. 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 Do Merzel, o Merzel está vivo ainda, né? Pois é. Ele nos deu entrevista também nesse canal. Mas é uma capacidade. Ele, não sei se você sabe, ele é formado em medicina e odontologia, as duas, né? Tá. São Paulo. E enveredou para o lado da histologia. A primeira especialidade que ele abraçou era histologia. Lá em São Paulo ele dava aula dessa área. Aqui em Piracicaba ele assumiu o departamento de morfologia, que incluía anatomia e histologia. Muito bom, muito capaz, muito competente, uma pessoa de fino trato, como se diz, né? De uma elegância, de uma ética fora do... Foi bom pesquisador também, não foi? Muito bom Reconhecido, né? pesquisador. Ele não era muito brincalhão. Tá. Não, nunca foi muito brincalhão. Mas, por trás daquela seriedade, a gente sentia uma grande competência. Muito bom professor. E na verdade ele foi diretor, mas ele foi o terceiro, né? Quer dizer, depois do Liberale, quem assumiu foi o Dr. Plínio Alves de Moraes, né? Isso. O senhor também teve aula com ele, como professor? Tive, na área de microbiologia. Microbiologia. E junto com ele trabalhava o professor Biral. O Biral... É que o Biral formou umas turmas antes de vocês, Foi, né? foi. E o professor Pedro Bertolini também trabalhava junto com o Dr. Plínio. E eles é que tocavam a área de microbiologia. Muito interessante, todos eles tinham muita competência e conseguiram transmitir para a gente muita informação. Infelizmente eu não conheci nem o professor Pedro Bertolini e nem o Dr. Plínio, né? Que famoso, foi diretor da FOP, Sim, reitor da Unicamp. exatamente. Né? É um orgulho para a gente, né? E de Piracicaba, né? Um médico Piracicaba, daqui. Sim. Piracicaba. Ele foi colega de piano da minha mãe. Nossa, que legal. Tiveram aula junto. Mais algum outro professor seu que o senhor se lembra, que o senhor destaca na sua época de graduação? Tem muitos com quem eu convivi de mais de perto, da minha área, né? Na área de odontopediatria e ortodontia, né? A gente pode considerar, primeiro, o Araújo, o Arnold Coimbra Pfaff, que foi um assistente da ortodontia, Tá. era de Rio Claro, se radicou em São Paulo. Darcy Flávio Nauer, que também foi professor Verdade. aqui. E ele também nos deu entrevista aqui, viu? O professor Eu Darcy já? foi, sim. Aí, na minha época que eu entrei, tinha a professora Hebe Ercília Salvano, que era assistente da ortodontia também. E dentro da odontopediatria, tinha o José Rense, Sim. o René Guerrini, o Gavazzi, Sim. professor Gavazzi, Inês, Marinês, fugiu. Não, é só um comentário. Não é a professora Marinês. Hã? Atualmente nós temos a professora Marinês aqui, na FOP, mas essa eu não lembro o sobrenome. Foi uma primeira professora chamada Marinês também, né? Sim. Perdão, eu também não lembro o sobrenome agora. Não conheci também, tá? E assim, na minha memória também ficaram muito gravados os nomes do professor Geraldo Clarelli Melo Aires, que era da área de Fisiologia e Bioquímica, que quando eu era estudante me convidou para ser monitor na área. E eu fiquei durante 2 anos na monitoria, ao lado dele e da professora Tereza Scarpari, o William Saad e Guido Menegatti. O Guido Menegatti era de Americana, o Saad era de São Paulo e a Tereza Scarpari era daqui. E o Melo Aires era agrônomo, ele não era dentista. E como agrônomo, ele tinha conhecimentos muito bons de fisiologia e bioquímica. E me orientou bastante e tal, e eu quase que fiquei radicado a essa área. Quando eu estava para me formar, é que o Araújo me chamou
e ofereceu para eu ficar na área de ortodontia. Eu falei, olha, Araújo, eu estou comprometido com o Melo Aires na área de fisiologia e bioquímica. Falei, mas você quer ficar lá? Eu falei, olha, eu sempre preferi a área clínica. E bioquímica e fisiologia não são áreas clínicas, são áreas básicas. Então, eu prefiro abraçar a ortodontia. Só tem um senão. Como é que eu vou falar para o Geraldo Melo? Ele falou, não, pode deixar que eu me encarrego disso. Eu falo com ele. Aí eu bandei para o lado da ortodontia. Ô, professor Baraco, eu estou fazendo muita propaganda hoje, mas nós conseguimos também entrevista, viu? Com o professor Geraldo Claret de Melo Aires. Beleza. Muito boa entrevista aqui também. Faz tempo que eu não vejo. Eu me encontrava sempre... Bem de saúde, viu? Quando ele deu entrevista. Me encontrava sempre em restaurante, assim, na cidade e tal. É com uma família tradicional de Piracicaba, né? Conhecida. Sim. Muito boa pessoa. E tem uns funcionários que eu também me lembro bem, inclusive você me questionou sobre alguns que eu citei no agradecimento na minha tese. Verdade, de doutorado, verdade. né? É porque, infelizmente, a gente perdeu um pouco a história desses primeiros técnicos de laboratório, né? Sim. O que o senhor fala deles? Né? Os que eu citei na minha tese foi o Pedro de Oliveira Miguel, que era técnico de laboratório na área de ortodontia, Tá. e que me ajudava muito no fornecimento de material que eu usava no trabalho prático da pesquisa, trabalho científico, né? Eu lidei com macacos. Então, eu fazia o experimento usando saguis, mas assim, obtidos de maneira legal, né? Eles eram mandados para mim, lá da Bahia, passavam pelo zoológico de Salvador, de lá eles faziam uma quarentena e vinham acompanhados de um atestado de um veterinário dizendo que estavam em condições, que estavam livres de doença, etc., para poder vir para cá. E o Pedro me ajudava muito nisso também. Várias vezes ele foi comigo a São Paulo, até o aeroporto de Congonhas, buscar remessas de macaquinhos que eu usava para pesquisa. Companheiro de trabalho. O Paulo Amaral era técnico de laboratório de anatomia e histologia. Então ele me ajudou muito na confecção de lâminas para microscopia, né, do material obtido na pesquisa. E o Sidney Barbosa, ele me ajudava também na parte de confecção de partes de comedouros de madeira que punha na gaiola dos macacos. Ele era muito habilidoso com marcenaria, né? Sidney. Depois, outros funcionários a quem eu devo muita gratidão, porque conviveram muito tempo com a gente, foi a Maria Escanholato Fernandes da Silva, que era secretária da área de ortodontia, Maria Aparecida Grisolia, dona Cida, que era da odontopediatria, e Elizabeth Bulhões, da biblioteca. Depois da Elizabeth Bulhões, teve uma outra que me ajudou bastante também. Ela era Grisolia. Não me lembro o primeiro nome dela agora. Eu não conheci, professor. Não, Grisolia era Maria Aparecida. Eu não me lembro do momento. E o seu orientador no doutorado foi o professor, deixa eu lembrar, eu tinha anotado aqui, Cássio, né? Também não conhecemos. O senhor fala dele, ele era professor aqui da casa, né? Sim, Tá. o Cássio era da área de histologia. Tá. E ele me ajudou muito na orientação para análise do material histológico obtido dos macacos, porque eu fiz um experimento que movimentava os dentes dos macacos, que eram submetidos à dieta com hipovitaminose C. O que é isso? Eram dietas que tinham pouca quantidade de vitamina C. E o macaco, como nós, humanos, eles não sintetizam a vitamina C no organismo. Então, a vitamina C que eles precisam vem da dieta. E, portanto, ele tem um comportamento fisiológico na questão do colágeno, na questão de tecidos ricos em colágeno, muito semelhante aos humanos.
E com isso a gente pôde fazer uma observação movimentando dentes do macaco e depois analisando o ligamento, a ligação do dente com o osso, certo? Isso exigia fazer cortes histológicos, lâmina e tal. Então, o Paulo me ajudou muito nisso. E o meu orientador, o Cássio, dominava essa parte muito bem. Então, eu fui atrás dele para ser meu orientador. Que legal. Só uma menção aqui, a filha do funcionário Paulo Lamoral é nossa colega aqui, né? A Ana, funcionária aqui da FOP também, técnica de laboratório. Legal. Tá? O filho também, né? Ainda estão aqui. Professor, eu sei que pode parecer um assunto polêmico, mas como o senhor, né, trabalhou com animais em pesquisa, o senhor tem acompanhado uma restrição, parece que cada vez maior, com o uso de animais em pesquisa, né? Sem dúvida, sem dúvida. O que o senhor pensa disso? Quer dizer, na verdade, eu sou meio contra qualquer radicalismo, né? Eu acho que tem lugar para tudo, tá. Desde que feito em condições adequadas, sem haver, vamos dizer assim, uma agressão ao meio ambiente e também respeitando a vida do animal. É claro que se à medida que vão surgindo alternativas para substituir esse procedimento por outros quaisquer, eu seria o primeiro a aceitar e adotar. Mas enquanto isso não acontece, a gente tem que reconhecer que um dos grandes responsáveis pelo avanço da medicina, da farmácia, da bioquímica, dos conhecimentos todos que a gente tem em relação a medicamentos e conhecimento das respostas dos tecidos e dos órgãos do organismo, doenças e etc., advém de pesquisas comparadas, quer dizer, estudos comparados, em que são utilizados animais. Se não fosse isso, nós estaríamos parados lá no século XVII, com certeza. Porque o senhor ainda trabalhou com... Depois dessa pesquisa, eu fiz a outra, que foi a da livre docência, que eu usei animais, mas foi rato. Sim. Foi rato. Agora... Não, eu esqueci de comentar, quando eu entrei na FOP, ainda se usava cães, mas depois não mais, né? Assim, hoje são camundongos. Né? Por que foi buscar macaco? Exatamente por essa questão fisiológica, que é uma característica dele, do primata, e, por consequência, dos humanos também, né? Porque nós não conseguimos sintetizar a vitamina C no nosso organismo. Nós precisamos comer alimentos que tenham vitamina C. Certo? Então, isso, para a minha pesquisa, era fundamental. A não ser que eu usasse rato e procurasse um medicamento que inibisse o rato de sintetizar no próprio organismo a vitamina C para criar condições que permitissem o estudo. Só que aí já entra um fator a mais, que a gente não conhece profundamente. À medida que você injeta num animal um medicamento para impedir que ocorra um fenômeno fisiológico, é claro que outras consequências vão surgir. Sim. E que certamente podem influir no resultado do exame que você está querendo. Entendi. Então, é complicado isso. Né? Você fica amarrado por certas condições técnicas e científicas que obrigam você selecionar o material de acordo com isso. Entendeu? O senhor foi contratado como professor em 68, né? Sim. Mas o seu doutorado, o senhor terminou em 76. É isso. Eu estou perguntando isso porque então o senhor já, 76, a sua pesquisa já foi aqui no campus atual da FOP, né? Então o senhor pegou essa transição, o senhor estudou e trabalhou no campus. Não, na verdade, a defesa minha de tese, acho que foi lá no Pé de Velho. Foi lá mesmo? Tá. Deixa eu contar a história para você. Uma coisa interessante. Eu fiz primeiro a pós-graduação, mestrado, fiz minha tese de mestrado em 73. Tá. E quando eu estava fazendo o mestrado, eu até conversei com o professor Araújo, que era meu orientador no mestrado. Falei, Araújo, que tal se a gente partisse direto para uma tese de doutorado, em vez de fazer o mestrado? Porque você sabe melhor que eu, falei, que a Unicamp está ainda aceitando o doutorado direto, sem obrigação de fazer o curso de doutorado e depois a tese, para fazer o concurso. A Unicamp está aberta ainda, mas daqui a pouco vai fechar.
Já estão discutindo esse assunto. Então, eu vejo da seguinte forma: como vários colegas já fizeram na FOP e fora da FOP também, todos eles começaram com o doutorado direto. A primeira tese deles foi de doutorado, não foi mestrado. Então, para que a gente ficar nessa etapa, se pode queimar essa etapa e passar para o doutorado? Eu falo, olha, Bach, é uma boa argumentação, só que exatamente porque está acontecendo isso, é porque o meio acadêmico está reconhecendo que, para se chegar ao doutorado, é preciso ter um embasamento maior. Só o curso de doutorado, de 2 anos, 3 anos, que seja, às vezes não dá condições nem experiência para o candidato. Então, se ele fizer o primeiro degrau no mestrado, o doutorado vai ser o segundo degrau, que é melhor. Você vai mais preparado. Aceitei a ideia e fiz o mestrado. Apresentei, defendi, aprovado, beleza. Em seguida, eu parti para o doutorado, porque eu sabia que se eu não pegasse essa carona, eu ia ter que sair do Brasil para fazer doutorado fora. Entendi. Porque no Brasil não tinha nenhum curso de ortodontia a nível de doutorado. Tá. Não existia. Eu ia ser obrigado a cair fora. Não que eu não quisesse. Até poderia ser uma boa experiência. Gostaria de ter feito. Mas isso ia custar para mim uma mudança de vida muito grande. Sim. Então eu falei, tá bom, então vamos queimar a etapa, como deve ser, e vou fazer meu doutorado o mais depressa que eu puder. E como eu já estava na linha de trabalho de vitamina C e tal, e periodonto, eu fui para o lado do rato, mas em vez de estudar vitamina C, eu fui estudar proteína. Quer dizer, a proteína na dieta do rato, a falta dela, acarreta algumas respostas no ligamento dentoalveolar. E eu fui pesquisar isso aí, certo? Por sorte, deu tudo certo e tal, e eu acabei fazendo a minha... Aliás, primeiro, desculpe, estou misturando estação. Ou foi com macaco. Doutorado. Doutorado, Sim, muito bem. doutorado com Deu macaco. tudo certo. Depois, mais tarde, na livre docência, Sim, o senhor falou. que é uma tese que o candidato não precisa ter orientador, aí eu parti para um estudo com rato, mas analisando não a vitamina C, e sim o teor de proteína na dieta. Tá. Certo? Foi outra história. No que eu quis recuperar, o senhor chegou a usar, então, o senhor trabalhava no prédio central, o prédio novo que começou, que dependendo da área... Demorou um pouco mais. 76, as né? básicas vieram antes. Tá. As básicas, né? Anatomia, histologia, né? Por um tempo ainda tinha aula aqui e aula lá no prédio central, né? Eu peguei essa fase, a transição, e interessante, eu não senti tanto problema. Ao contrário, a gente sentiu um espaço melhor, prédio muito melhor, condições modernas, etc. Né? Foi uma experiência muito interessante. E nos encheu de muita satisfação, porque percebendo que a casa onde a gente se formou, onde a gente começou, estava evoluindo, estava melhorando. Estava crescendo, né? Sim. E o fato de ter passado a integrar a Unicamp foi um passo enorme, um passo gigantesco para a nossa escola. Valeu a pena? Valeu a pena, muito. Sim, eu também acho que ninguém discorda disso, né? Quando eu entrevisto aqui, a gente pergunta, né? Então... E a nossa turma foi a última que se formou no sistema de ensino isolado, de instituto isolado. Isso é verdade. 66. Mas eu fui contratado, o primeiro contrato, mesmo como voluntário, foi pela Unicamp. Sim, nunca fui professor no sistema antigo. Entendi. É verdade, que a Unicamp foi criada em 67. Foi aí que eu comecei. Foi aí que o senhor foi contratado, depois ficou aqui. Como voluntário, fiquei em 67 e metade de 68. Verdade. Eu tenho até a data aqui, ó. O senhor foi contratado 17 de julho de 68. 68. Tá? Aí foi... Mas daí a carreira, vamos dizer assim, oficial, remunerada. Né? E, na verdade, aí foram contratos periódicos. De 2 em 2 anos eu renovava o contrato. Para isso, você tinha que mostrar serviço, tinha que mostrar competência, porque de 2 em 2 anos você era avaliado e assinava ou não o contrato. Sim. Você não tinha
garantia efetiva nenhuma. Eu passei a ser efetivado quando eu fiz o doutorado, em 76. Olha, o senhor deu aula aqui na FOP nesses anos, né? Final dos anos 60, 70, 80, até 96. Sim. O senhor acompanhou uma grande evolução da odontologia, né? Sim. O que o senhor fala da profissão? Até porque o senhor também, quando o tempo parcial, teve consultório e Sim. continuou depois, né? Com Depois de aposentado, continuei. O senhor parou quando o consultório, lembra? Fez tempo? Parei agora há 2 anos atrás. Ah, agora mesmo, agora há pouco tempo. 2 anos. E da sua experiência, então, como clínico, como... Olha, eu quero dizer para você o seguinte, como professor da área clínica, né, ortodontia é matéria clínica, foi uma experiência muito boa. E o fato de eu manter minha atividade de docente e depois aplicação em consultório, me deu assim condições diferenciadas para poder ensinar melhor. E, como professor, pude aplicar melhor os conhecimentos na prática. Quando eu fui em 72, eu era aluno de pós-graduação aqui, fui fazer um estágio de 1 ano na genética médica lá em Campinas, na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Fiz laboratório e ambulatório, quer dizer, trabalhava com material no laboratório e atendia pessoas, clientes. Nessa ocasião, eu me lembro muito bem, o professor Bernardo Beigelman era o chefe lá. E o assistente dele que me orientava, estava sempre junto, era o José Fernando Pereira Arena. O Arena chegou a ser professor aqui durante uns tempos. Ele tinha a matéria sob cuidado dele, que era genética aplicada à ortodontia. Era ligado ao nosso departamento. Mas ele ficou pouco tempo, ficou uns 3, 4 anos, depois ele foi embora para os Estados Unidos. Mas no laboratório de genética, tinha lá uma faixa escrita: quem sabe, faz. Quem não sabe, ensina. É uma gozação, né? O Bernardo Beigelman era um professor muito bom, muito sério, competente. Ele dizia isso. Ele falava, olha, por que tem tanto professor aqui ensinando? É porque não sabe fazer nada. Ele dependia dessa parte prática, né? Então, eu acho que é verdade isso aí, mas em parte. Agora, eu acho o seguinte, que quer ver? Eu até digo que quando se tem a necessidade de ensinar alguma coisa de natureza prática, é super necessário que você tenha exercido essa prática. Senão você não consegue ensinar direito. Por outro lado, quando você exerce uma atividade prática que tem um fundamento teórico, precisa de um fundamento teórico, se você não tiver capacidade de ensinar ou de aprender para ensinar, você não vai ter capacidade de usar na prática. Quer dizer, é uma coisa que se complementa. Eu ia falar isso, ela se complementa. É exatamente. Então não tem a teoria e a prática, né? Então não tem não, o professor é professor porque não sabe fazer. Se ele se meter a ensinar sem saber fazer, com certeza ele vai ensinar mal. Sim. Tá? E tem muita gente que se isola nisso, se isola. A faculdade na área de ortodontia não permitiu isso. Mesmo que não tivesse atividade fora da escola, a atividade de ortodontia dentro da própria faculdade já obrigava você a fazer as duas coisas, a clínica e ensino. Por quê? Porque você tinha que ensinar o aluno a fazer o atendimento clínico, primeira coisa. Então você tinha que saber fazer. E outra peculiaridade, o curso de pós-graduação recebia o aluno que ficava aqui durante 2 anos. Ele recebia, ao entrar, um lote de pacientes para atendimento. Ele fazia clínica e tinha avaliação pelo desempenho clínico, etc. Só que chegava a hora dele ir embora, terminava o curso, ele não vinha, ele geralmente era de longe, não vinha só para atender os pacientes que ele tinha iniciado. E ortodontia não se trata assim com prazo determinado. Ela demanda tempo, né? Você faz um projeto, faz
prognóstico para 2 anos, mas de repente passa para 3. Às vezes você faz um prognóstico de 3 e, por sorte, dá menos. É muito variado. Conclusão, o aluno que saía não queria voltar para dar atendimento. Para quem sobrava esses pacientes? Tinha 2 opções. No começo, a gente passava para os alunos novos. Tá. O aluno novo recebia um lote de pacientes novos, 0 bala, para começar do zero, e alguns pacientes já começados pelo outro colega que estava saindo. Só que, como ele não tinha ainda conhecimento para tocar o caso de maneira desenvolta, ele se enroscava no tratamento dos casos que estavam já da metade para o fim. Então, que na conclusão que nós chegamos? Olha, gente, nós vamos ter que assumir isso. Cada um de nós vai ter que ficar com a herança dos casos já iniciados. Sim. Isso obrigava a gente a fazer clínica de ortodontia dentro da faculdade. Não ganhava nada por isso a mais. Não havia nenhuma vantagem, mas a gente era obrigado a fazer. E com isso, a gente percebeu que a gente começou a ganhar mais experiência. Mesmo porque, ao fazer isso, você usava também aqueles casos para demonstração para os alunos. Sim. Não era só fazer fechado na sala. Fazendo e mostrando. Então, era muito bom. Uma experiência clínica interessante. Talvez só a ortodontia tenha feito isso ao longo da história da odontologia aqui. Porque, eu que saiba, nenhum professor de dentística atendia paciente para terminar caso iniciado de alunos de outra turma, entendi. Professor de periodontia, idem. Cirurgia, idem. Tá. O professor ensinava a fazer ali, mas não fazia, não pegava herança nenhuma para continuar. Mas a ortodontia, sim. No que o senhor está contando, eu imagino, você tem uma quantidade grande de alunos, né, depois nas outras turmas, e são os mesmos professores, vocês acabam ficando, não conseguindo dar conta, né, da sequência. Não. Imagina. Professor, eu acho que agora a última imagem que nós temos é uma outra homenagem que ocorreu aqui na FOP, um encontro de turmas, né, no ano de 2019, que ela é recente, mas aí o senhor, eu achei bonita essa foto, porque deixa eu ver, todos são docentes da FOP, né? Sim. Queria que o senhor aproveitasse, já que são seus amigos também, para citarmos aqui esses professores. Na ponta aqui, à direita, era o diretor da ocasião, o professor Francisco Becker Neto, né? Mas os demais foram seus colegas, né? Chegaram a ser professores seus também? Sim. Olha, Vail não. Não, o Gentil. O Gentil, ele foi camisa preta aqui, né? Sim. E ele foi examinador meu no vestibular. Ele me examinou no vestibular para ingresso na escola. Lá atrás, em 73. Tá. O doutor Gentil. Eu me lembro até que ele perguntou, como é que você faria isso, assim, se você tivesse que fazer um trabalho na boca de uma pessoa? Na minha santa ignorância da época e nada de familiaridade com o setor, né? Sim. Eu falei, se o freguês for bonzinho, não tiver medo, ele falou, freguês? Que história de freguês? É cliente, rapaz, é cliente. Eu falei, tá bom, desculpe. E eu chamava de freguês. Ele me deu uma lição naquele dia. Só um comentário, o senhor Gentil deu entrevista também para nós aqui. E eu me lembro que há uns anos atrás ele esteve na FOP doando instrumentais, né? Porque ele estava parando de clinicar, ou seja, ele tinha consultório até os quase 90 anos de idade. Foi um exemplo. Eu fiz o mesmo, também doei meu equipamento. Também? Sim. Eu perguntei para a vice-diretora, secretária, falei, filha, você conhece algum estudante aí que esteja no 3º ano, por aí, que seja necessitado, precise de uma ajuda para se estabelecer depois de formado e tal? Eu posso ver, mas por quê, doutor? Eu falei, olha, eu tenho um equipamento que eu estou desmontando o consultório e não vou jogar no lixo. Vender não vende, não tem quem compre. É equipamento meio velho, mas está inteiro, está perfeito, funcionando tudo bem, foi reformado recentemente e tal. Eu gostaria de ajudar alguém que fosse necessitado.
Aí ela falou, tá, foi me dar aí uma semana que eu vou atrás disso, eu vou pensar, vou procurar investigar. E ela investigou e achou uma aluna Sim. para a qual eu doei Que o bacana. meu equipamento. Parabéns pela iniciativa. Sim. Foi o compressor, foi a cadeira, foi a cuspideira, foi o protetor, tudo isso, né? Que legal. Espero que ela faça bom uso. Sim. E tenha sorte. Ó, do lado do professor Gentil, né? Sim. Aqui entre o Reiter e ele é o professor Conheço. José Renzo. José Renzo. Certo? Também, infelizmente, faleceu, né? Tá? O Zé Renzo foi companheiro de departamento. Ele era na área do odontopediatria Sim. e eu da ortodontia. E ortodontia e odontopediatria sempre foram do mesmo departamento. E ele foi um grande colega, viu? Um grande colega. Um cara muito amigo, muito bom. Gênio espetacular. Foi ele que foi professor, foi jogador do 15 de Piracicaba? Foi jogador do 15. Foi jogador do 15 e aluno, né? Também. E tem um irmão dele também que foi jogador do 15. Tá, sim. Como o Matias Witt também foi jogador. Foi goleiro do 15. Sim. Vindo para cá, o senhor está ao centro, daí do lado, né? Professor Lourenço Bozo. Isso. Tá? Lourenço Bozo foi um colega com quem eu convivi aqui na escola, assim, esporadicamente. Às vezes tinha casos de orientação de pesquisa, tal, de aluno de pós-graduação que precisavam de alguma coisa de patologia e tal, eu encaminhava para ele. Só que, depois de eu me aposentar, e ele também, os nossos caminhos se cruzaram, por coincidência. Porque a esposa dele era irmã de uma senhora que foi muito amiga da minha mulher. Então, acabaram, o casal, ele e a esposa, participando de um grupo nosso que a gente se encontra quase toda semana para uma reunião, etc. Então, nós convivemos muito tempo juntos, viajamos juntos, que legal, foi muito interessante. Foi gozado. Aí, depois de aposentado, que eu fui conhecer o Bozo mais a fundo, né? Porque estava do meu lado e eu não eu não conheci ele trabalhando, né? Sim. Mas eu conheci na entrevista aqui nesse projeto também. Foi um grande pesquisador também, patologista, né? O Bozo foi muito bom. E aí, o professor Visioli também tá por aí, não está aqui na cidade? Eu tenho visto de vez em quando por aí. Mesmo jeitão dele. E o Simonides também, grande colega, foi diretor, né? Sim. Muito competente na área de materiais. Ele se revelou muito bom. Ele teve participação na orientação de trabalho de alunos da pós-graduação nossa, que lidou com material, etc. E a gente encaminhava muito para ele. Olha, o senhor me corrija se eu estiver enganado, vamos lá, se eu estiver errado. Os professores Bozo e o Gentil, como o senhor contou, eles vieram já lecionar na FOP no começo como professores, tá? Mas os demais, eu estou reparando, foram alunos, certo? O Rense é formado em Campinas, né? O Rense não é verdade. Verdade, ele não fez odonto aqui, perdão. Gentil acho que é Ribeirão. O Gentil é Ribeirão. Sim, porque ele veio depois. Ele já, e o Bozo também acho que é Ribeirão, né? Sim, mas o professor Simonides, formado nas primeiras turmas, o professor Visioli, acho que ele é da primeira turma ou segunda, tá? Primeira turma possivelmente, o senhor foi da 7ª turma aqui, que eles se tornaram alunos e foram alunos e se tornaram professores. De trabalho. Colegas de profissão. Essa foi a última imagem que nós separamos aqui, professor, tá? Para relembrar suas memórias. Mas tem algum nome que o senhor queria destacar e lembra que eu não citei, o que o senhor anotou? Ou de professor, ou de funcionário. Os colegas que sempre me ficam na cabeça, né? Deixa eu ver aqui. O Araújo, o Antônio Bento, um amigão, colega desde tempo acadêmico. O Arnoldo Faf, que já faleceu, o Zuzu, Darcy e a Norma Sabino Praia. A Norma foi professora, né? Foi, tá. Ela chegou a ser minha aluna e logo em seguida já entrou na docente aqui. Maria Helena Castro de Almeida, que era de Limeira, faleceu já. Clotildes Fernandes Peters,
era da área de pediatria. Você foi professora, né? Também? Foi. Não conheci, E sim. nós trabalhamos juntos no departamento de odontologia infantil. Maria Beatriz Borges de Araújo também foi aluna e, ao mesmo tempo, colega de trabalho. Tônia Vieira, que foi da área de estatística, Tá. nos ajudou muito, né, em todos os trabalhos de pesquisa e tal, inclusive de orientados meus. A gente complementava com informações e ajuda dela na parte de estatística. José Reis, José Merdel, Castro, Ludinei Garcia Munhoz, Sérgio Francisco Mazoneto. Sim. Mazoneto foi um grande amigo, mãe descalvado. Sim. E, apesar de ele trabalhar na prótese e a gente na horta, nossos caminhos se cruzavam muito quando se tratava de algum trabalho que dependesse da habilidade dele. Matias Witt também era um cara muito bom. Ele, o Matias e o Fausto, de eletrobiografia. Sim. Então, a aplicação de conhecimentos de eletrobiografia na área de ortodontia foi muito importante. Desculpe. Foi muito importante a orientação deles, né, para essa parte. E a gente conviveu bastante. O Bozo também, Tumangue, André Tumangue também foi uma pessoa que teve um relacionamento muito grande com a gente. O Enes Macari de Abreu, que era da cirurgia, e o Edir Piedade. O André Tumangue e o Edir foram meus professores também. Enfim, esses são os que mais marcaram a nossa memória, né? Eu quero dizer que foi assim, eu tive a sorte de trabalhar aqui na faculdade numa época de transição e de grande evolução. Transição de um instituto isolado para a universidade, do prédio da instalação física do centro para um prédio novo, da ampliação dos docentes, do corpo de docentes, uma renovação que aconteceu. Mas também devo dizer que senti assim, o peso da falta de mais recursos que a universidade apresentou e que resultou numa dificuldade muito grande de manter um curso de pós-graduação funcionando de forma adequada. Eu fui coordenador do curso de ortodontia de 83 a 92, quase 10 anos. Nesse período, eu senti, porque lidava com a administração do curso também, não era só dar aula e, né, Sim, se orientar. gestão, lidava com a parte de organização e administração. E sentia muito a falta de mais gente para ajudar. Porque muita gente foi saindo, aposentando, tal, e encurtou, enxugou muito o corpo docente, que tinha que dar conta da graduação e da pós-graduação, que não é brincadeira. Sim, imagino. Então, isso sobrecarregou todo mundo e nós ficamos de mãos atadas para fazer a pós-graduação evoluir com mais força. Nós ensaiamos isso, na minha gestão como coordenador, tentando criamos e implantamos e fizemos funcionar durante um período só, de 2 anos, o nível de doutorado no curso, que era só mestrado. Tá. Nós vínhamos tocando mestrado já fazia alguns anos. Estava indo bem, tal, mas justamente na hora que faltou docente, né, para ampliar, nós inventamos de criar o doutorado e tentar, com isso, um trunfo para pedir para a universidade mais recursos para avançar. Para mais professores, talvez, né? Isso. Só que a jogada não deu muito certo. Quer dizer, nós criamos o curso de doutorado, duras penas, conseguimos formar uma turma, 5 elementos, que foram ex-alunos nossos do mestrado, que precisavam fazer o doutorado, que estavam ligados a instituições de ensino. Imagino, sim. Tinha do Paraná, tinha de Marília, tinha de Curitiba, né? Acontece que de São Paulo também.
Acontece que nós tivemos que interromper o funcionamento do nível de doutorado. Por quê? Porque não estávamos dando conta do negócio. E por quê? Não era falta de experiência nossa, não era falta de vontade, não. Faltou gente. Faltou gente. Então, essa vivência a longo prazo, na área de pós-graduação, fez a gente passar por isso. Alguém está me chamando. Professor, quando o senhor sai, né, se aposenta em 98, 96, então ainda ficou aqui na Orto, não sei se eu vou lembrar todos os nomes, ficou a professora Maria Beatriz. Maria Helena. É verdade, tinha a professora Maria Helena, eu conheci. Beatriz, o Darcy. Darcy estava aqui ainda. A Vânia. Professora Vânia Siqueira, só. O João. Então o João chegou depois? O João acho que foi em seguida, mas não foi imediatamente, não. Quando eu aposentei, ele não estava ainda. Aí parece que pela ordem aposentou. A Norma aposentou praticamente junto comigo. E em seguida quem aposentou foi Maria Helena. Pode ser, sim. Maria Helena. Que veio a falecer pouco tempo depois, né? E em seguida depois veio o Darcy. Sim. Ficou a Vânia, o João, e entrou mais um novo, que eu não conheço ainda. Sim. Veio de... entrou depois o doutor Eduardo Almada, foi mais recente. E eu te contei para o senhor, né, a última contratação, a professora Silvia Vedovello. Pois é. O senhor não a conhece, mas eu conheci o pai dela. Conheci o pai. Que daqui é da área de ortodontia, é isso? Mário Vedovello. Inclusive, ele foi diretor lá em Araras, isso, e ensinava a faculdade lá, que é particular, né? Sim. Bem, obrigado, professor Everaldo Bach, por seu depoimento, e também é uma forma de nós homenagearmos também esses outros amigos seus e docentes que não estão mais por aqui, e aí o senhor, ao citá-los, né, rememora aí a experiência, passagem, ou histórias de vida de outros colegas, né? E só complementar aqui, dizer que, vou ler aqui para facilitar. Da minha aposentadoria para cá, pude observar com muito interesse, bastante orgulho, a grande evolução que a FOP experimentou nesses últimos 25 anos. Já faz 25 que eu estou aposentado, mas percebe claramente que houve um grande avanço nos setores de pós-graduação, especialização e produção científica. Isso tudo não surgiu do nada, e nem foi de repente, provando que as bases lançadas e deixadas por cada um de nós, considerados pioneiros, docentes e pesquisadores desta brilhante escola, não foram inúteis. E nos enche de um sentimento de satisfação por termos podido cumprir bem a nossa missão. Cada um de nós, com suas qualidades, capacidades e limitações, podemos dizer que chegamos juntos e juntos podemos comemorar essa grande vitória. Uma vitória que também é dos alunos e funcionários, das famílias de cada um e, em suma, da nossa Piracicaba. Uma vitória que tem seu valor muito ampliado quando se verifica que foi conquistada a despeito das enormes dificuldades e limitações que a nossa universidade vem atravessando sistematicamente e notoriamente nos últimos anos. E além dessa satisfação e realização que a carreira acadêmica na FOP me proporcionou, encontrei na profissão e, sobretudo, na minha ortodontia, que me habilitou e instrumentou para realizar o milagre de viver e devolver a muitas crianças e muitos jovens também, adultos, antes de uma correção ortodôntica, viviam nas sombras ou diante de espelhos embaçados por temor de se expor ou mesmo de se auto-admirar. Esta é a maior alegria.
E a minha. Que legal. Obrigado, professor Bach, pelo seu depoimento, por contribuir com o nosso projeto de compartilhar um pouco a sua história e também compartilhar com a nossa comunidade, tá? Obrigado. Muito obrigado, professor. Só reforçando, eu acho que o passo que eu dei de escolher a odontologia foi um passo meio no escuro, mas foi acertado. Eu consegui me realizar e consegui oferecer serviço adequado à comunidade. Eu sei que nada é por acaso, então a sua experiência na FOP, a sua passagem pela FOP, impactou sua vida. Sem dúvida. Tá? Marcou muito, né? Acredito. Tá? Muito obrigado Obrigado, pela prazer. oportunidade. Um abraço. Obrigado a todos que também prestigiam esse canal.